Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, você aí! Estamos de volta em mais um episódio do Filhas da Pauta. Estamos aqui, ó, de branco. De branco, em homenagem à entrevistada do dia e ao tema do dia. Sim. E que tem a ver com nós mulheres também, porque sempre que tudo tem a ver com a mulherada, né? Então, qual o papel das mulheres nas religiões de matrizes africanas e indígenas, Ângela Bezerra? Eu acho que tudo. Tudo a ver, né? Tudo a ver. E tá aí o motivo da nossa convidada ser tão especial, né? Exatamente. Mila de Oxum. Mila que pra mim é Mila de Oxum quando que eu vou lá no centro com muita frequência. Verdade. Ela é Mila de Oxum. Me conte sobre você, Mila. Se apresente para quem está em casa. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Por esse momento e essa oportunidade de dar visibilidade. Imagina, é um prazer. Né, às mulheres de nossa comunidade. Eu me sinto muito mais do que feliz, mas com uma grande responsabilidade de chegar até as pessoas e falar a respeito da nossa tradição, né? Eu me chamo Mila de Oxum, eu sou um bandista de Juremeira, do Centro Espírita de Umbanda, Cacique Tupinambá, na cidade de Ceará-Mirim. Sou coordenadora do GAMA, que é Grupo de Articulação de Matriz Africana em Ameríndia do Rio Grande do Norte. Sou jurista também, né? E faço parte do mundo. Eu costumo dizer que eu sou a transeunte do mundo, mas eu sou transeunte no mundo, mas com um propósito, né? E estou aqui muito feliz de estar nesse momento com cada um de vocês. Nós que agradecemos. Estou aberta e disposta. Que maravilha, e poder falar e trazer esse assunto, né, para nossas conversas, nossas discussões, que é um tema muito importante, né? Faz parte da... Isso é nosso, né? Faz parte da identidade do brasileiro, exatamente, da brasileira. Isso é a nossa cultura. Isso, e tem tanto preconceito em torno, né, das nossas religiões matrizes africanas. E aí vamos começar justamente isso. Qual é o papel, né, da mulher, né, nessas religiões? A nossa religião, a nossa cultura, ela é essencialmente matriarcal, não é? Ela sempre prosperou através do trabalho das mulheres, né? Do acolhimento que as mulheres têm e da força da mulher de enfrentar, né? Isso começando desde a escravidão e até mesmo antes no domínio, na invasão, né? Que houve no nosso país com os povos originários, né? E as mulheres têm um papel de protagonismo e de relações com a comunidade. Então, é uma relação de mãe, é uma relação de mulher, de fortaleza e, essencialmente, é nossa, né? Eu costumo dizer, estava até falando antes aqui com vocês, que as mulheres elas trabalham em pé de igualdade com os homens também, né? Na nossa tradição, mulheres, elas são iguais, equinânimes aos homens também. Então, e nós temos um papel nosso, né? De valorização da mulher, da voz da mulher, até porque nós temos também orixás, deusas, né? Orixás mulheres, que elas regem os nossos oris, a nossa casa, a nossa vivência, cada uma na sua especificidade, seja umbanda, candomblé. Dentro da Jurema Sagrada, propriamente dito, nós temos a Jurema, né? A indígena Jurema, que ela é a grande, vamos dizer assim, a grande entidade saravada, respeitada e cultuada dentro da Jurema Sagrada, né? Que é essa indígena, guerreira, que faz tanto por nós, né? Por todo mundo. Então, passando por aqui pelos temas do Filhas da Pauta, você acha que esse preconceito todo que existe ainda, apesar de ser cultural, de estar no nosso DNA, o preconceito que hoje existe, a intolerância às religiões de matrizes africanas ou indígenas, tem a ver com machismo? Com certeza. Exatamente por causa do protagonismo feminino? Com certeza. Para além do racismo, né, que está entranhado na nossa cultura, o racismo que está entranhado nas nossas instituições, na sociedade, tem também, ele perpassa, ele atravessa a questão de gênero também, né? Por acharem e acreditarem que as mulheres têm que ter uma situação de subalternidade, elas precisam estar inferiorizadas nas questões do patriarcado. E assim, nos lugares onde eu posso estar, onde nós estamos, a gente sempre vê que o enfrentamento, que a violência contra as comunidades tradicionais, elas são bem mais agressivas quando as lideranças são mulheres, né? Porque acredito que precisa ter um homem para salvaguardar a integridade física, enfim, a comunidade. Ela atravessa-se bem no cerne mesmo a questão de gênero. E, de fato, as mulheres elas são bem mais violentadas e agredidas quando elas são chefes de comunidades tradicionais, assim, de terreiro, com certeza. Inclusive, como aconteceu, né? O assassinato da mãe de santo. Sim, de Mãe Beata. Muito. Ai, perdão. Não compreendo. Perdão. Acontece, não tem problema. Sem problema nenhum. Eles estão sempre nos ouvindo e se inserindo nas Perdão, conversas. eu botei de baixinho, mas enfim. Mas, enfim,
inclusive assassinatos, né? Como aconteceu recentemente, assim, alguns poucos anos. Alguns anos com uma beata, exatamente, na Bahia. Exatamente. Na Bahia, né? Então, e nós temos casos, assim, também aqui dentro do Rio Grande do Norte, que tanto os sacerdotes masculinos como as mulheres foram presas também por cultuarem, né? Passamos pela violência na questão do gênero, mas muito mais violento, opressor com relação às mulheres. Na minha cidade, por exemplo, na cidade de Ceará-Mirim, nós tivemos, sim, mães de santo que foram presas, agredidas, vilipendiadas, pelo simples fato de serem mulheres do caminho espiritual da Jurema Sagrada, da Umbanda, do Candomblé, né? Nós temos histórias no Rio Grande do Norte inteiro sobre isso. Sim. Agora, a minha percepção, para além do machismo, também é, obviamente, a imposição religiosa, né, cristã. O racismo que ela falou. Mas assim, cristã, sim. né, dos descobrimentos, do colonialismo, né, que impôs a religião católica como eu diria assim, não só agredindo, mas também soterrando toda uma cultura anterior à chegada deles aqui no Brasil, né? Tanto indígena quanto e depois, africana, né? Então, assim, os africanos escravizados não podiam, não era permitido a eles cultuar os seus divinos. Os indígenas. Os indígenas também, porque... E aí eram obrigados a cultuar a religião católica, né? Então, assim, isso também é motivo desse preconceito ainda hoje, né? Exatamente. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês lidam com isso? Não é porque passou a abolição da escravatura ou então acabou essa invasão, né, portuguesa, espanhola na América Latina, enfim, que acabou o preconceito, de fato, né? A gente compreende que a nossa tradição, ela tem um mote que é a resistência. Sempre foi e sempre será. Sempre foi. A resistência, né? Então, assim, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós dizemos, o acolhimento, aqueles que chegam até os nossos territórios, a gente está sempre pautando essa questão da resistência. O preconceito, ele sempre existirá, né? Nesse sentido, até uma percepção nova de sociedade, até uma percepção nova de comunidade, de Brasil que a gente vive. Se a gente olhar para a história do nosso país, a gente percebe que foi opressão, colonização, violência, de todas as formas, apagamento cultural, né? E um terreiro também é um lugar de resistência para essa cultura, para esse modo de viver, né? Infelizmente, os povos indígenas tiveram muitas de suas tradições ceifadas devido à oralidade, né? Porque as tradições indígenas, assim como as tradições de comunidade tradicional do terreiro, ela é através da oralidade, mas a gente ainda consegue resguardar um pouco, né, as nossas tradições devido à escrita, mas os povos indígenas não eram tanto assim. Mas muito se perdeu também, né? Perdeu-se no meio do caminho, né? A gente lá no nosso terreiro costuma dizer, porque o nosso chefe da casa é um indígena, e ele fala, eu estou aqui hoje, eu sou um ancestral, e tenho uma oportunidade de falar com vocês sobre isso, mas isso não é uma realidade que acontece no nosso país, né? Quantos já se perdeu, quanto a gente poderia saber e saber mais de lideranças, inclusive femininas, do movimento indígena, do movimento africano, enfim, mas que se perdeu porque não tem registros, né? Ou a quem tinha o conhecimento, infelizmente, já foi, e não chegou até nós. Mas não é porque estão invisibilizadas lá, ou então passaram por lá no passado, que elas, pela nossa memória ancestral, elas não podem ser cultuadas, entendeu? É por aí. Mas o sistema, as gestões, elas têm que também estarem do lado das religiões de matrizes africanas e indígenas. Eu vejo uma proteção muito grande em relação à Igreja Católica. Uma festa católica é protegida, é carro de polícia, é não sei o quê. É protegida, cultuada, inclusive visibilizada. Por exemplo, existe um comércio em torno da Igreja Católica, a gente sabe disso. Sim. Quem foi Aparecida, eu já fui Aparecida algumas vezes. Existe todo um comércio, existe um shopping dentro do Santuário de Aparecida. Ao mesmo tempo, eu fui lá em Ceará-Mirim numa festa promovida pelo Gama, né? Onde várias pessoas da comunidade estavam expondo seus artesanatos, suas camisetas, seus colares, suas coisas. Logo depois de toda a celebração, houve um episódio policial, de intolerância religiosa, barra pesadíssima, né, Mila? Foi sim. Então, o que está faltando para se cobrar dos políticos, dos gestores? Assim, respeito. Respeito. E levar para as escolas. Olha, nós não temos só a Igreja Católica.
né, nós temos também as religiões de outras matrizes. O Brasil é feito de 3 raças. O que está faltando, hein, Mila, ainda? Eu sou uma ativista do movimento de povo de terreiro, então eu vou falar como ativista. O que falta é vontade política. Então você acha que falta vontade política? Falta vontade política, sim, porque nós temos leis que garantem o ensino, não é, da cultura e dos povos originários e a lei que garante o ensino da cultura dos povos africanos do nosso país. Mas isso não acontece na prática. Eu estava recentemente na universidade conversando com alguns estudantes de direito e eu perguntei lá, quantas pessoas aqui têm criança de idade escolar que tem em uma matéria específica sobre a cultura dos povos originários e a cultura do povo africano no Brasil, né? E ninguém levantou a mão. Então, mesmo Olha sendo uma só. realidade desde 2003, factual dentro de uma lei, mas na prática não acontece. Então, ao meu ver, é falta de vontade política de fazer aquilo ali uma política de Estado, não uma política de governo, de Estado, que é aquele ali do combate ao racismo, perpassando nas escolas e na nossa sociedade. Na verdade, é um dever não só do Estado, como de toda a sociedade, né? Na verdade, eu acho que é muito mais do que falta de vontade política. É preconceito mesmo. E falta de informação. Porque, vê bem, quem está hoje decidindo essas coisas? Quem está no lugar de poder? Né? São representantes de partidos conservadores. Sim. Existem bancadas. Existem bancadas de temáticas, para não falar, ser explícita. Como chama? Representando a Igreja Católica, ou representando A Igreja Evangélica. a Igreja Evangélica, Sim. que tem um poder de barganha muito mais alto. Qual é o poder de barganha que as religiões africanas têm? Nenhum. Né? Estão ali nas periferias, estão escondidas, né? Não estão aparecendo. Então, assim, e para além disso, a falta de conhecimento mesmo, a ignorância, né? Vamos colocar nesses termos. Ângela, os grandes templos religiosos, evangélicos... Veja ali em Salgado Filho. Na Salgado Filho, você acha que aquele prédio paga IPTU? Então, Mas mãe Zezinha de Oxum paga na casa dela. Exato. por Você tá quê? entendendo? Por quê? Por quê? Né? A pergunta é essa. Exatamente. Olha aí os pesos, Exatamente. né? As medidas. Então, eu fico pensando nas conversas que a gente teve entre as nossas amigas, né? Jornalistas, colegas. Né? Quando a gente falava em alguma questão de religião, e eu, por estar frequentando muito Salvador naquela ocasião, trazia, né, essas discussões e assim... não, isso não. Quer dizer, há um preconceito muito grande contra as religiões de matriz africana. A gente precisa dar visibilidade a isso. É verdade. E eu Né? acho que Pra no poder- Nordeste mais ainda, sabia? Sim. Tirando Bahia, eu acho que o Nordeste todo tem muito preconceito com religiões de matriz africana. E mesmo na Bahia, que é uma mesmo? potência, né? Porque existem esses movimentos conservadores em todos os lugares, né? Mas eu queria voltar ao início da nossa conversa, quando você começou a citar a Jurema, quando você começou a citar... Vamos explicar um pouquinho, já que nosso papel aqui Sim, também é essa sim. informação, né? Vamos falar sobre, por exemplo, você falou da Jurema Sagrada, você falou também da Ubanda. Qual é a diferença entre os dois? Na nossa tradição, da nossa casa, a gente entende como a Jurema como uma grande árvore, né? E nessa grande árvore existem várias entidades e conceitos que estão abarcadas por elas, né? A Umbanda, ela não nasce, pelo nosso entendimento, ela não nasce no Rio de Janeiro, né? Já existiam macumbas e cariocas, já existia Jurema no Rio Grande do Norte, dentro do Pernambuco, no Ceará, no Nordeste inteiro já existia Jurema Sagrada, né? E existe uma trajetória muito grande de fato, para o embranquecimento, inclusive, dessas religiões, né? Dessas tradições que já vêm antes mesmo da fundação de 1915 com o Zélio lá no Rio de Janeiro. Mas, assim, as diferenças quem coloca somos nós, mas são cultos diferentes, né? Cultos e entidades que trabalham de formas diferentes, ritualísticas diferentes, né? A Jurema Sagrada é essencialmente nordestina. E indígena, né? Indígena, exatamente. Indígena, de origem indígena. Começa lá Ou seja, antes dos portugueses antes dos chegarem, portugueses, antes dos exatamente. negros chegarem. Antes né? dos negros chegarem, Antes de tudo. já tínhamos Jurema, né? Com outros nomes, cada um com a sua, Sim. dentro das suas comunidades, dos seus povos, né?
fazendo da forma com que entendiam, com que compreendiam, né, a existência humana e a existência da espiritualidade também naqueles lugares. E, à medida que foram chegando os estrangeiros, né, os invasores ou não, até mesmo aqueles que foram retirados de suas pátrias e enviados para cá, né, perseguidos também por professarem outras fés, a não ser aquela cristã católica, a gente acaba, não é misturando, mas é conjecturando conhecimentos. Então, a Jurema é esse... Assim como a Umbanda é essa grande conjectura, esse grande encontro de tradições, de povos, né, que se acolhem e que no mundo espiritual trabalham também dessa forma, né? Mas assim, quem quer saber, quem quer ver, tem que estar dentro, tem que ter uma vivência, né? A gente pode explicar, mas só vai entender quem está lá dentro, né? A gente costuma dizer que a Jurema, o segredo da Jurema todo mundo quer saber, mas é feito o segredo da abelha que trabalha sem ninguém ver. Então, assim, a gente tem os nossos segredos, a gente tem algo que Os só rituais. Isso, que é de fundamento apenas dos discípulos, mas é para todo mundo. Todo mundo pode estar lá, mas tem que entender que a vivência é necessária, né? Mas, e tem uma função social muito interessante. Une a comunidade. Isso. Né? Você vê crianças, idosos, adultos, mulheres. Olha, você vê, é uma mistura, uma massa democrática maravilhosa, deliciosa, quando você vai assistir a um ritual lá em Ceará Mirim. É sabe? muito lindo. Tem uma potência, tem uma força, Tem. né? Que não se explica, né? Vamos chamar o depoimento para nossa conversa? Vamos, que hoje são 2 depoimentos. Solta aí, Ícaro. E venho aqui hoje falar sobre a importância da mulher e a representação dela dentro da tradição ao culto. Então, por si só, a mulher já fala em símbolo de força, de resistência. As coisas elas vêm sendo passadas de mãe para filhos de uma forma ancestral para que nada disso se perca no decorrer do tempo. O papel da liderança da mulher em si, ela prega muito o acolhimento, o cuidado, o respeito, o ensinamento, a igualdade, para que não haja desigualdade nem dentro do seu âmbito religioso, como lá fora também. Como também devemos citar grandes nomes de pessoas, de presenças femininas dentro de matriz africana, como também de grandes juremeiras, símbolos femininos na luta para com a tradição, para que essa preservação ela não se perca. A parte ancestral ao nosso culto, para que isso venha sendo mantido até hoje. Então é de suma importância a preservação que vem sendo dada continuamente ao nosso ciclo religioso. Agradeço muito a minha mãe Oxum, que me deu toda essa capacidade de eu ser uma sacerdotisa e poder combater e enfrentar as dificuldades que vem por aí. O importante disso tudo é que nós estamos indo para a rua, porque antigamente nós era tudo trancado dentro de casa. Hoje nós estamos mostrando ao mundo que nós existe, que a espiritualidade existe e está junto de nós trabalhando. Isso é de grande importância para se aprender, principalmente essa geração nova que estão chegando, aprender que a nossa religião é viva e toda a vida ela existiu. Aiê, mamãe Oxum! Aiê, minha mãe! Mamãe Oxum! Que coisa linda! É minha mãe de santo, gente, então... Mãe Zezinha de Oxum é a mãe de santo de Mila e mãe Valéria de Oxumaré, que falou no início. São 2 potências femininas aqui no Rio Grande do Norte, mantendo viva uma tradição, né, Mila? Sim, eu falo particularmente assim da minha mãe, que ela é uma uma idosa de 75 anos, né? De saúde e culto ela tem 40, quase 50 anos. E enfrentou tudo sozinha, né? Claro que houveram pessoas ao lado dela, mas ela está com o terreiro aberto há 40 anos na nossa cidade, né? Enfrentando tudo e todos. E é uma mulher, né? Uma mulher... Na resistência. Não respeito não para você ver, entendeu? E ela impõe o mesmo respeito. E mesmo na idade que está, sai para qualquer lugar se mexerem com a gente, né? E a gente vem só para somar as comunidades, somar o que a gente acredita. Eu estava falando recentemente que um terreiro, ele não é um reinado, ele é uma comunidade. Então, nós temos nossas mães, nossos pais, né, as pessoas que estão dentro da sua hierarquia, que trabalham no coletivo em prol da comunidade, né? Mas a nossa mãe, ela é, sim, a pessoa que direciona, mas abre espaço para que nós todos, jovens, crianças, idosos, homens, mulheres, enfim, de todas as
todos os níveis da sociedade, todo tipo de pessoa, abre espaço para que se fale e o que é que se acha melhor, o que é que, né, como a gente pode fazer melhor. E é importante isso. Ela falou uma coisa muito importante, assim, que chama atenção, que antes ficavam escondidas e hoje estão nas ruas, né? Isso é meio não, muito libertador, né? É, sim. Ela conta, inclusive, que quando ela se iniciou no Pernambuco, lá em Recife, ela disse que chegou a ser presa. Imagina. Porque ela foi Por presa. conta da religião. Isso, exatamente. Ela, a mãe de santo dela, foram presas lá, né? E não necessariamente todos, mas se você perceber, a maioria dos terreiros ficam no quintal da casa, né? Ficam atrás, dificilmente você vê um à frente, né? Porque a perseguição sempre existiu, né? Hoje em dia que existe um esclarecimento maior também, o empoderamento dessas mães, mas assim, retornando um pouco para uma questão que você colocou, né, que da falta de vontade política, são anos e anos de opressão. Sim. Anos e anos, essas mulheres, esses homens, crendo de fato que eles não tinham nenhum tipo de poder de articulação de absolutamente nada. Então, acaba caindo num desânimo. Isso vai sempre continuar dessa forma, né? Mas a espiritualidade sempre coloca mais um encorajado para chegar junto e ter essa força de vontade de continuar, porque ainda assim somos perseguidos na nossa cidade, né? E elas falaram também sobre a transmissão de geração em geração. E se a geração seguinte não quiser, existe isso? Existe como em qualquer outro lugar, né? Mas a gente costuma dizer assim, as pessoas que entram nas tradições de religião de matriz africana, elas não vão chegar como se tivesse trazido na mentira. Elas vão ter que entender que existe toda uma conduta, existe um ritual, existe uma forma de viver, que é um compromisso, não só religioso, como social, como é cultural também, né? E se exige-se um tempo da pessoa de compreender o espaço. Eu fui uma dessas. Eu sempre disse assim, eu vivia numa bolha, e a espiritualidade me trouxe um novo entendimento de vida, de existência, de coexistência com as outras pessoas, com a comunidade. E isso teve um tempo até me iniciar, até fazer as minhas obrigações. E estar hoje como uma juremeira, como uma filha de santo feita, com a sua camarinha, tudo isso. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Nos meus poucos ou auges, 38 anos, eu me sinto orgulhosa de quem eu sou, da tradição que eu venho, né? Com o exemplo da minha mãe grande e da minha mãe pequena também, que é a mãe preta de Iemanjá. São essas duas mulheres que lideram o terreiro junto também com o Ogã e com o cargueiro da casa. E poder... Oxum sempre... Eu sou filha de Oxum também, então assim, Oxum tem sempre seus caminhos, né? E estar aqui também é um caminho de Oxum. Assim como Oxum abriu caminho para minha mãe, Iemanjá abriu caminho para minha mãe pequena. É tão lindo tudo isso, né? Mas a confluência dos rios não chega no mar, né? Então todos os caminhos vão levando a gente ali para o mar. E como diz um ponto na Umbanda, né? Que o mar tem muito ouro, muita riqueza para nos dar. Mas assim, o ouro maior não é esse que perece aqui na Terra, né? São dessas conquistas, são desses momentos que a gente está aqui. Esse é o ouro maior que a espiritualidade tem para dar. Porque 50 anos atrás, assim, se houvesse essa tecnologia, jamais uma mãe teria a oportunidade de estar num lugar desse. Certeza. Né? E eu venho trazendo essa responsabilidade de falar sobre a minha mãe, de falar sobre os meus irmãos da minha casa, da minha comunidade. Desculpa, estou emocionada. Mas é tão lindo. Mas é algo que estava antes marginalizado. Marginalizado, tu entende? total. Sim, então, assim, trazer mostrar para as pessoas, não é só mãe, tem outras mães também da minha cidade, no Rio Grande do Norte, no Brasil, que estão lá. Algumas por realmente não gostar ou não querer ter esse universo digital, o universo de sair para fora do terreiro, é um universo ainda perigoso, que acredito, e de fato é. Sim. Mas a gente tem também guerreiros e guerreiras que vão na frente. Mas vamos voltar a falar sobre vontade política, sabe por quê, Ângela? Porque algumas políticas lutam para que essas religiões sejam visibilizadas. Mulheres. Sim, mulheres. Que estão em cargos de eu tenho que decisão. falar sobre Divané de Basílio, que graças a Divané de Basílio, essas religiões têm ganhado espaço, né? O Mochilão faz um mochilão na Rota da Fé a pedido de Divané de Basílio, exatamente para desmistificar todo o preconceito que construíram durante séculos em relação às religiões de matrizes africanas e indígenas, né? Então a gente já fez o ritual da Jurema Sagrada, já fizemos dos Pretos Velhos lá em Ceará Mirim, com Mila, e é tão revelador. Você já pensou se isso fosse levado para as escolas? Você já pensou se isso fosse levado para as grandes mídias? Essas festas festas de Nossa Senhora Aparecida, ganha manchete no Jornal Nacional. Festas de Nossa Senhora de Fátima, por que não? O dia de Iemanjá, Vamos fazer esse o movimento. dia de Oxum. Eles fazem o básico.
Né? O dia de Iemanjá é aquele basicão que... Só fazem dia de Iemanjá lá em Salvador, porque realmente é muito forte. Salvador, porque né? mistura com o sincretismo de Nossa sim. Senhora da Mas você Conceição. vê aqui também, é muito Nossa Senhora. superficial, né? Não se desce, é triste. A estátua de Iemanjá da Praia do Meio é vandalizada com o tempo. frequência. E isso é sintomático, né? Inclusive, o nosso coletivo, ele prestou um boletim de ocorrência, vem resguardando aquele patrimônio que é do Rio Grande do Norte. Né? E a gente sabe que é da cidade do Natal, mas é das nossas... Aquele espaço ali, daquela imagem, a gente vê só a imagem, mas todo aquele espaço ali é resguardado para as nossas comunidades. Sim. Então, não é apenas vilipendiar a imagem, está vilipendiando um povo. Mas né? a ideia é essa. E não estão resguardando também, o Estado não resguarda, é o povo que tem ali, né? Que está simbolicamente naquele lugar. Representado. Exatamente. Mila, a sua cultura, enfim, sua casa é em Ceará-Mirim. Isso. E a gente sabe que tem vários outros ali também, sim. né? Aqui também, para baixo, não sei, em Cangoretama também. Tem Cangoretama, tem Extremoz, tem São Gonçalo, tem Brasil geograficamente, no litoral, né? Então, assim, isso tem um símbolo. Não, existem muitas casas também dentro do interior do Rio No Grande do interior Norte. também, Nossa, né? muito. Tem. Assim, concentra-se boa parte aqui, porque até a população brasileira maior se concentra na região Eu litorânea, imaginei né? que fosse pela herança mesmo das comunidades Não, indígenas mas- que viviam no litoral. Mas existem muitas comunidades tradicionais, não só de terreiro como indígenas, que são do interior. Do interior sim, também. Sim, e é forte, e é muito forte Que a liderança. cidades, Em Areia assim, são as Branca, mais fortes? Areia Branca, Currais Novos, Caicó também tem, Parnamirim, Mossoró, tem Parnamirim. Juremeiros do Não Parnamirim. existe assim, tem polos que concentram grandes terreiros, grandes comunidades, mas toda a liderança, ela é forte, ela é potente, né? Não existe uma a mais, outra a menos. Ela pode ter uma comunidade de 30 pessoas, como pode ter de 700. Cada uma delas são fortes do tamanho que elas têm. E o que cabe a nós, como um povo de terreiro que costuma se unir, que quer se unir, é fortalecer essa liderança mais ainda. Mas não é porque são uma casa, uma comunidade com 30 filhos, que ela necessariamente vai ter menos visibilidade do que a que tem 700. Todas essas lideranças, elas são importantes em seu contexto e precisam ser fortalecidas. E Eu sei vocês que a gente fazem compreende. encontros regulares? Sim, inclusive o Gama está agora, né? Lançando o 3º Fórum de Comunidades Tradicionais. Explica mais o Gama, né? O Gama é um grupo, esse grupo, né, de lideranças de homens e mulheres fortes e juventude também, né, que trabalha com uma política pública voltada para as comunidades tradicionais de terreiro, né? Então, perpassando pela economia solidária, pela saúde, pela assistência, né, também pelos procedimentos que dizem respeito à salvaguarda da segurança, né, dessas comunidades. Enfim, uma série de ações políticas que a gente trabalha junto à administração pública, assim, ao Estado, à União, aos municípios, para fortalecer essas nossas comunidades. E somos várias pessoas e eu sou uma delas só. E o fórum? O fórum é justamente isso, é onde a gente traz todas essas lideranças para um evento só, para a gente dizer o que nós temos, o que queremos, o que vamos ser, tanto a juventude como a ancestralidade, os mais idosos, todo mundo se junta para dizer o que a gente quer, o que já conquistamos, o que queremos e o que queremos mais para frente. E quando é que vai ser? Vai ser dia 27 de junho. Vai ser Onde vai ser? Na UERN, no Complexo Cultural da UERN. Sim. Será lá. Muito bom. Inclusive, hoje, quarta-feira, será o lançamento oficial para as comunidades, para a gente já inscrever todo mundo e se organizar. E justamente nesse dia também vai ser lançado um mapeamento feito pelo IFRN, um mapeamento das comunidades tradicionais também, né? Que isso ainda carece de muito auxílio aqui. E além disso também, de forma estadualizada, o lançamento do Museu do Acervo do professor Luiz Assunção da UFRN. Então, assim... Nossa, a gente Luiz tem, Assunção é maravilhoso. Eu disse que ele era juremeiro emérito, né? Das Ele é. situações. Da nossa salvaguarda de tradições. Então, assim, vai ser um dia de reencontros, um dia de muito debate, né? E que precisa ter visibilidade. E terá. Inclusive, o nosso grande idealizador, e não está mais aqui, está morando em São Paulo, que é Pedrinho de Ogum. A gente tem muita falta dele, né? E ele foi quem iniciou esse processo junto com o Gama também, fazendo com que isso chegasse na TV, na rádio, e fazendo com que
que as situações elas passassem somente do nosso meio e fossem para a sociedade, né? Então a gente vai fazer tudo isso também, queira Deus, e a Perfeito. espiritualidade que cresça. Muito Maravilha. bom. Ai, Mila, acabou, tá acabando. Nosso tempo juntas. Mas muito importante a mensagem que você Sim. deixa, o recado Muito. que você deixa. E pode contar conosco. Muito obrigada. Margot, eu queria saber, eu vim de Seramirim para cá, e eu gostaria de saber se eu posso finalizar cantando um ponto, porque esse ponto não sai da minha por cabeça. favor. Lógico. Posso? Claro. É um ponto da Jurema Sagrada, porque a gente passa por... São tantas atribulações que nós mulheres passamos, né? E tantas são as demandas que a gente tem que arcar e dar conta e prestar conta, como a gente costuma dizer no terreiro, que me veio esse ponto na mente e eu gostaria de cantar para vocês também, para quem está nos vendo e ouvindo também. meu amor. Né? Lógico. Saravá Jurema Sagrada, salve Deus, salve Nosso Senhor do Bofim, salve toda a mestria, salve todos os caboclos, salve todos os mestres e mestres da Jurema Sagrada. No mundo eu avistei uma muralha, feliz de quem ela atravessar. É a muralha das 3 donzelas que vivem no fundo do mar. Segure eu no mundo, segure eu, sustenta eu, Jurema, sustenta eu. Segure eu no mundo, segure eu, sustenta eu, Jurema, sustenta eu. Ó meu cruzeiro de luz, vós que tem a luz suprema, alumeia seus discípulos e a ciência da Jurema. Saravá, Jurema Sagrada. Saravá. Saravá e axé pra todos. Axé pra todo mundo. Coisa linda. Mila, a gente ainda tem uma homenagem para fazer, que a gente sempre homenageia uma mulher que tem a ver com o tema do dia. Solta aí, Ícaro. Mãe menininha do Mãe Gantuá. Mãe menininha do Gantuá, essa grande alorixá brasileira que Exatamente. fez com que Uma a nossa entidade. tradição... Isso. Ela é uma entidade. Ela é uma entidade. respeitadíssima, né? Eu ouso dizer que era uma orixá viva, né? Sim. É mesmo. Eu ouso dizer que é uma orixá viva, porque Mãe Menininha, dentro do candomblé e das religiões de matriz africana, ela foi uma grande... Uma grande guardiã, uma grande articuladora no Brasil inteiro, no mundo E inteiro. deu a visibilidade, né? A visibilidade que o candomblé precisava. Agora a arte e foi ajudou. importantíssima, né? Com Dorival certeza. Caymmi chegou Sim. junto, Caetano Veloso chegou Maria junto, Maria Bethânia. Bethânia. E espertamente filha ela... de Oxum também. Exatamente, espertamente usou da estratégia que Oxum dá às suas filhas para fazer com que o seu culto, o seu povo resistisse também, através nas artes, no jornalismo, enfim. É uma entidade que merece muito Eu respeito. acho que ela já apresentou, né? Já disse com tudo. certeza. E a frase, então, de encerramento hoje, tem tudo a ver também aqui com o nosso assunto, é um provérbio africano de sabedoria e ancestralidade que é curtíssimo e fala o seguinte: quando as raízes de uma árvore são profundas, ela não precisa temer o vento. Jamais. 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 Não tem- precisaremos. O vento aí é o preconceito, é a intolerância, mas as e árvores... resistir, né? É resistir. Resistência. Eu pura resistência. tenho uma irmã de santo que ela diz assim: nós somos um povo de paz, mas se quiser nos chamar para guerra, nós iremos Somos à de guerra. guerra também. E é isso. É, o burro Filha de em Oxóssi alça do jeito na que ele é. frente. Exatamente. Muito obrigada, Eu que viu, Mila? agradeço. Obrigada. Por sua presença. Que prazer ter aqui. você. Eu agradeço demais. Muito Uma obrigada. alegria. Maria. Amém. Gente, até a Até a próxima. próxima. Muito axé pra todo mundo. Axé.